E aí galera rocheda, beleza? Hoje nós vamos trazer mais um personagem pouco conhecido da DC Comics e vamos falar do Cavaleiro Brilhante, o Shiny Knight, que é um cavaleiro que veio lá do passado e que muitos anos depois passou a lutar pelos valores do cavalheirismo. Vamos falar sobre a sua origem, poderes e habilidades. Lembrando que esse vídeo foi sugestão do inscrito, do David R. Agradeço demais pela sugestão e eu agradeço principalmente ao pessoal do Clube dos Rocheiros, que sempre nos ajuda em todos os nossos vídeos. Em breve teremos vídeos exclusivos, grandes novidades para a galera do Clube dos Rocheiros. Agora vamos falar sobre o Cavaleiro Brilhante, o Shiny Knight da DC Comics. O Cavaleiro Brilhante vai fazer a sua estreia na revista Adventure Comics, edição 66, de setembro de 1941. O Cavaleiro Brilhante, originalmente, ele vivia na antiga Inglaterra arturiana. E ele estava indo rumo a Camelot para se tornar um dos Cavaleiros da Tábua Redonda. Ele ia se candidatar a entrar pro grupo de cavaleiros do Rei Arthur. Até que no meio do caminho ele acaba salvando um velho. Que estava em apuros e logo depois é revelado que esse velho é ninguém mais, ninguém menos do que o Mago Merlin. E aí o Mago Merlin, como forma de gratidão ao que o Cavaleiro Brilhante fez, ele decide encantar o seu equipamento. Ele decide encantar a sua armadura, que passa a se tornar quase indestrutível, a sua espada, que passa a cortar a maioria dos materiais, e o seu cavalo, chamado Victory, que passou a ser um Pégaso. Ele se tornou um cavalo alado capaz de voar. Com essas vantagens trazidas pelo Mago Merlin, o Cavaleiro Brilhante pôde entrar facilmente na Tábua Redonda. Ele acabou se tornando um dos cavaleiros do Rei Arthur e serviu em várias lutas junto com os seus companheiros, até que um dia ele teve que enfrentar um ogro. E durante essa luta, o cavaleiro, que se chamava Sir Justin, ele acabou caindo junto com o ogro numa fenda gelada. Consequentemente, o seu corpo ficou preservado por 1300 anos. Então ele passou 1300 anos congelado, até que em 1941 ele tem o seu corpo resgatado e o pessoal descobre que ele estava vivo. Ele conseguiu sobreviver e foi reanimado muitos anos depois. Eu entendi a referência. Ele acabou sendo resgatado pelo professor Moresby, que era um cientista, um arqueólogo que trabalhava para o Museu de Nova York. E aí tanto ele quanto o seu cavalo, o Victory, acabam sendo resgatados e reanimados muito tempo depois do período onde eles viveram. E aí, tentando viver muitos anos depois do seu tempo, o Sir Justin, o Cavaleiro Brilhante, teve muitas dificuldades em se adaptar. Ele decide se tornar um vigilante e ele decide defender os mais fracos e seguir os princípios que ele foi submetido na época que ele viveu, na época do Rei Arthur. Apesar de que os Cavaleiros da Tábua Redonda, que é a instituição que ele fazia parte, a equipe que ele fazia parte, não existe mais. Então ele decide resgatar os valores da Tábua Redonda para o período dos anos 40. Inclusive foi nesse período que o Justin decidiu adotar oficialmente o nome de Cavaleiro Brilhante. E aí, depois de passar um tempo lutando por conta própria, ele decide se tornar membro de grandes equipes de super-heróis, de pessoas que defendiam os mesmos ideais que ele. Inicialmente ele entrou para os Legionários da Lei e posteriormente ele acabou entrando para o Esquadrão All-Star, formado por vários super-heróis que lutavam contra o regime nazista, da Alemanha nazista. E foi nesse segundo grupo que ele acabou conhecendo a Danette Haley, conhecida como Firebrand, e os dois começaram um relacionamento. Eles se apaixonaram e começaram o seu romance. Porém, quando a guerra chegou na Inglaterra, o Cavaleiro Brilhante viu que era sua obrigação voltar para sua terra natal e
para cumprir suas obrigações de cavaleiro e proteger o rei. E aí ele acabou se tornando um dos integrantes da guarda pessoal de Winston Churchill. O cara virou ali o guarda-costas simplesmente do primeiro-ministro britânico. Durante a guerra contra os nazistas, o Cavaleiro Brilhante acabou salvando um rapaz chamado Percival Sheldrake e, como forma de agradecimento, o Percival decidiu se tornar um aliado do Cavaleiro Brilhante. Ele recebeu o nome de Escudeiro e passou a acompanhar o Sir Justin nas suas aventuras. E aí, depois que a Segunda Guerra Mundial, que a Grande Guerra acabou, o Merlin ele conseguiu utilizar os seus poderes mágicos para se comunicar com o Cavaleiro Brilhante e queria trazê-lo de volta para o reino de Camelot, queria trazê-lo de volta para o passado. Porém, o Sir Justin viu que o tempo moderno, o período moderno, estava precisando mais dos seus serviços do que o reino de Camelot no passado. Então ele decide ficar e decide lutar junto com os outros super-heróis para defender os valores da Távola Redonda. A justiça, a luta em favor dos mais fracos, a luta contra os tiranos e etc. Porém, periodicamente, o Cavaleiro Brilhante voltava para Camelot para ajudar os outros cavaleiros em algumas empreitadas. E aí ele passou um tempo indo e voltando, indo para o passado e indo para o futuro, até que em um dado momento, ele juntamente com os outros cavaleiros da Távola Redonda precisaram resgatar o Santo Graal e impedir que Camelot caísse nas mãos da terrível bruxa Morgana Le Fay. Eles conseguem resgatar o Santo Graal, eles conseguem resgatar o cálice depois de muitas lutas, porém, infelizmente, eles acabam sendo derrotados pela Morgana Le Fay e Camelot acaba caindo. O Sir Justin ele volta para o futuro, ele vai para o ano de 1948, onde ele se junta a um outro grupo de super-heróis, os 7 Soldados da Vitória. E aí eles enfrentaram um terrível vilão chamado Nebula Man, e o Nebula Man ele conseguiu separar os 7 Soldados da Vitória pelo tempo e pelo espaço. O Sir Justin acabou indo parar na China, e na China ele acabou sendo obrigado a lutar ao lado do terrível Gengis Khan. Ele passou a ser um servo ali do Gengis Khan, até que ele foi resgatado pela Sociedade da Justiça juntamente com a Liga da Justiça. E aí depois que ele é salvo pela Liga e pela Sociedade da Justiça, o Sir Justin, o Cavaleiro Brilhante, passa a ter uma série de eventos trágicos na sua vida. Ele passa a ter uma desgraça atrás da outra. Sente só. Inicialmente, um vilão chamado Rei Dragão assassinou a Danette, assassinou a Firebrand, que era o seu grande amor. Então ele logo de cara já perdeu a sua namorada, a sua mulher. E aí ele parou um tempo de lutar, ele ficou muito depressivo com a morte da sua esposa. E aí o escudeiro se torna o cavaleiro, o escudeiro dele é promovido. E aí o novo cavaleiro ele passa a treinar o seu próprio filho para ele se tornar um novo escudeiro. Só que nesse meio tempo o cavaleiro ele também é assassinado. Ele é assassinado pelo vilão chamado Spring-Heeled Jack. Ou seja, o cara perdeu a esposa e perdeu agora o pupilo. Para piorar ainda mais, o novo escudeiro, que agora era o novo cavaleiro, ele foi pro lado do mal. Ele entrou por um grupo chamado Tropa Internacional dos Ultramarines e se tornou um vilão. Então você vê que a vida do Cavaleiro Brilhante não estava muito boa. O cara já perdeu 2 entes queridos e agora viu o filho do seu pupilo se tornando um vilão. E para piorar ainda mais, teve um período que ele passou por uma amnésia. Ele se esqueceu de um monte de coisa da vida dele, mas ele acabou recuperando a memória graças à ação do seu amigo Pat Danga. E aí os dois, depois que o Sir Justin recupera suas lembranças, eles se unem para eliminar o Rei Dragão e vingar a morte da Danette. Porém, a sorte do Cavaleiro Brilhante, que estava mudando, não mudou por muito tempo, porque ele já voltou a uma série de desgraças.
Em um dado momento, a Suidibne, a esposa do Homem Elástico, ela acabou sendo assassinada. E aí o Cavaleiro Brilhante ele decide sair da sua aposentadoria, né, porque ele tinha parado de lutar. E aí ele se junta com a Vixen, o Nuclear e o Capitão Marvel, que hoje em dia é o Shazam. Naquela época ele era o Capitão Marvel, mas hoje em dia ele é o Shazam. Eles se unem para enfrentar o vilão que eliminou a Suidibne, né, que é o Shadow Thief. E o Shadow Thief acaba roubando a espada do Cavaleiro Brilhante, porque é isso que ele faz, né? Shadow Thief é ladrão das sombras, então ladrão rouba, por isso que ele roubou a espada. Ele rouba a espada do Cavaleiro Brilhante e usa essa espada para ferir o Nuclear. Só que quando o Nuclear é ferido, ele começa a entrar num processo de explosão. Ele começa a se autodestruir e aí só deu tempo suficiente do Nuclear voar e ir para longe e explodir em várias partes, o que acaba destruindo a espada do Cavaleiro Brilhante. Ou seja, o cara perdeu a mulher, perdeu o pupilo, agora perdeu a espada também, né? Só falta perder o cavalo. Só que o que acabou frustrando o Sir Justin não foi o fato dele ter perdido a espada, e sim porque ele indiretamente acabou causando a morte de uma outra pessoa. Consequentemente, ele acabou desaparecendo, ele sumiu daquela área e nunca mais foi visto. Ele nunca mais foi visto, só voltaria aí depois que a DC começasse aí um reboot, né? Porque a DC de vez em quando tem esses reboots, crises e tal, então ele não vai aparecer mais na New Earth, vai aparecer apenas na Prime Earth. Se vocês quiserem, eu posso trazer aqui a história dele na Prime Earth. Bom, pessoal, essa é a história do Cavaleiro Brilhante, né? Pelo menos a sua versão mais conhecida, que é da New Earth. Vamos falar dos seus poderes e das suas habilidades, mas antes eu gostaria muito de pedir a sua inscrição aqui no canal com o sininho ativado, para que você possa ficar por dentro das nossas atualizações. Aproveite também e compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas conheçam nosso conteúdo, né? Mais fãs da DC Comics. E também deixe seu like para que o YouTube entenda que esse vídeo é importante, é relevante e repasse para mais pessoas. Se você quiser, você também pode deixar aqui um comentário dizendo o que é que você acha do Cavaleiro Brilhante, né? Qual é a sua opinião sobre esse personagem, e aí ajuda aí no engajamento junto com o canal. Então, agora vamos falar dos poderes e das habilidades do Cavaleiro Brilhante. Bom, o Cavaleiro Brilhante por si, ele não tem poderes, ele é só um cavaleiro muito bem treinado. Porém, as suas armas e o seu equipamento receberam poderes graças às magias do Merlin. Então, as habilidades que ele tem são as seguintes: ele tem uma grande liderança, é um exímio espadachim, tem grandes habilidades com espada, e ele também tem um grande conhecimento de equestrianismo, ou seja, é um cara que sabe muito bem andar a cavalo. E essas habilidades ele combina com o seu equipamento, que é a sua armadura, a sua espada e o seu cavalo. A sua armadura, graças à magia do Merlin, ela é mais leve e ela é imune a quase todo tipo de dano. Ela protege o Cavaleiro Brilhante também contra congelamento, queimaduras e possivelmente contra radiação e eletrocução. Juntamente com a sua armadura, ele tem uma espada, né? A espada encantada pelo Mago Merlin, que é uma espada que tem a capacidade de cortar quase tudo. E juntamente com esses equipamentos, ele também tem a sua montaria, né, que é o Victory, que é um cavalo alado capaz de voar, né? É um Pégaso. Bom, agora vamos falar das aparições do Sir Justin, o Cavaleiro Dourado, em outras mídias, e basicamente são duas. Ele aparece na animação Liga da Justiça Sem Limites, e ele também aparece na série da Stargirl, onde ele é interpretado pelo Mark Ashworth. Bom, pessoal, então é isso. Essa foi a origem, poderes e habilidades do Cavaleiro Brilhante. O que é que você acha desse personagem? Você acha que no futuro a gente pode ver uma versão nos cinemas do Cavaleiro Brilhante? E se a gente for pegar essas histórias mais antigas, né, que ele aparece com All Star e etc. Comenta aqui embaixo
e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!